Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá? Vamos começar a explicar aqui o termo grandeza. Grandeza é tudo aquilo que se pode medir, tudo aquilo que é mensurável, né? Por exemplo, a, uma caneta. A caneta em si não é uma grandeza, mas eu posso medir, por exemplo, o comprimento, posso medir o volume, né? Enfim, a grandeza, comprimento e volume que estão relacionados aí ao objeto caneta, tá bom? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, tudo aquilo que pode ser medido, tá? Nós temos aí as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos ver aqui como é que as grandezas se relacionam entre si, tá ok? O que são grandezas diretamente proporcionais? Bom, em certo posto de combustível, 1 litro de gasolina custa R$ 4. 2 litros de gasolina, logicamente, custam R$ 8. 3 litros, 12, e assim sucessivamente. Observe que quando se dobra a quantidade de litros de gasolina, né, quando nós vamos aqui de 1 para 2, tá, dobra-se também o preço. Né? Quando nós triplicamos a quantidade de gasolina, o preço também triplica, tá ok? Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais, né, quando os valores correspondentes variam na mesma razão. O que é que eu quero dizer com isso? Quando as grandezas que se relacionam aumentam ou diminuem na mesma proporção, essas grandezas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais, tá? Quando aumentam ou diminuem juntas na mesma proporção. A gente pode observar aqui pela tabela com os preços que relacionam o preço e o volume de gasolina, tá bom? Desse modo, consideramos os possíveis valores da grandeza gasolina e os possíveis valores da grandeza preço, chamado um de x e outro de y. A gente pode escrever o seguinte, que o valor da gasolina é igual a 4 vezes o valor da gasolina. O preço é igual a 4 vezes o valor. Se a gente olhar aqui na tabela, turma, ó, 1 litro, R$ 4. 2 litros, R$ 8. 3 litros, R$ 12. É como para achar o preço da gasolina, nós multiplicássemos a quantidade de litros por 4. Isso acontece porque o preço do litro da gasolina corresponde a R$ 4. Tá ok? Representando geometricamente essa sentença, né, a gente obtém o seguinte, ó, 1 litro de gasolina, R$ 4. 2 litros de gasolina, R$ 8. 3 litros de gasolina, R$ 12. Né? Observe o seguinte, o gráfico é uma reta, tá ok? E observe que a cada litro de gasolina, né, a cada intervalo de 1 litro de gasolina, nós temos 4 intervalos para o preço correspondente àquele volume. Né? O gráfico é uma reta inclinada para cima porque exatamente os dois aumentam proporcionalmente. Se duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, os valores que expressam essas grandezas variam na mesma razão. Assim, considerando que x e y apresentem os possíveis valores dessa grandeza, existe uma constante k, que é exatamente a divisão de y por x, né? Ou ainda y é igual a 4 a k vezes x. Nesse caso, o valor de k
é 4. E quando é que as grandezas são inversamente proporcionais? Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Em uma fábrica de calças, 5 funcionários gastam 40 horas para produzir uma determinada quantidade de calças. 10 funcionários gastam 20 horas para produzir a mesma quantidade. E 20 funcionários gastam 10 horas para produzir a mesma quantidade. Note que há uma proporção inversa entre a quantidade de funcionários e a quantidade de horas. Ou seja, quanto mais funcionários nós tivermos, menor vai ser o tempo gasto para se produzir um total X de calças, né? Então, as duas grandezas são inversas. Enquanto um aumenta, enquanto o número de funcionários aumenta, o tempo para se produzir um determinado número de calças diminui, tá bom? Desse modo, considerando x os possíveis valores da grandeza funcionários, nesse caso a quantidade, e y os possíveis valores da grandeza trabalho em horas, nós podemos escrever a seguinte sentença: x vezes y é igual a 200. Ou seja, quando eu multiplico o número de funcionários pelo número de horas, o resultado dá sempre 200. 5 vezes 40 dá 200, 10 vezes 20 dá 200 e 20 vezes 10 dá 200. Ou então eu posso ainda dizer que y, né, que é a quantidade de horas, é igual a 200 dividido pelo número de funcionários. Por exemplo, se eu tiver 5 funcionários, 200 dividido por 5 dá 40. Se eu tiver 10 funcionários, 200 dividido por 10 dá 20. E assim por diante, tá? Agora, considerando que x pode assumir qualquer valor maior do que zero, e representando geometricamente essa sentença, nós temos o seguinte: 5 funcionários farão esse trabalho em 40 horas. 10 funcionários farão esse trabalho em 20 horas. 20 funcionários farão esse trabalho em 10 horas. Observe que o gráfico não é mais uma reta inclinada, né? Esse gráfico aí se comporta como uma curva, certo? Não é mais uma reta, e sim uma curva. Isso porque, no caso, as funções são inversamente proporcionais. Quanto maior for o número de funcionários, menor o tempo gasto para se realizar aquele trabalho, né? Então, se duas grandezas, x e y, são inversamente proporcionais, os valores que expressam essas grandezas variam na razão inversa, como eu falei, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Assim, considerando que x e y representam os possíveis valores dessa grandeza, existe uma constante k, tal que y vezes x é igual a k. Né? Se a gente multiplicar, por exemplo, 5 funcionários, 40 horas. 5 vezes 40 dá 200. 10 funcionários, 20 horas. 10 vezes 20, 200. Isso é uma constante, né? Então, y é igual a constante dividido por x, tá bom? Em que y é as horas, nesse caso de trabalho, e x é o número de funcionários, tá? Para responder a pergunta de Franciele, basta você substituir x por 40. Então, 200 dividido por 40 dá 5. Isso quer dizer que 5 funcionários farão trabalho em 40 horas, tá bom? No caso, foi a pergunta feita aqui pela Franciele. Grandezas não proporcionais. Já que existem grandezas direta e inversamente proporcionais, existem grandezas que são classificadas como não proporcionais, tá? Por exemplo, Andresa se esqueceu do prazo de pagamento de uma conta de R$50 e a cada dia após o vencimento da conta são acrescentados R$2 ao valor inicial. Assim, no primeiro dia depois do vencimento,
o valor da conta vai ser 50 mais R$ 2 de juros, ou seja, R$ 52. No segundo dia já é 50 mais 4, ou seja, R$ 54. A cada dia nós temos R$ 2 de acréscimo, tá bom? Colocando isso aí numa tabela, no primeiro dia de atraso, R$ 52, no segundo dia 54, no terceiro dia 56 e assim por diante. Se eu dividir 1 por 52, o resultado dá 2 centésimos, aproximadamente. Se eu dividir 2 por 54, o resultado dá 4 centésimos, aproximadamente. Então, notem que um resultado é diferente do outro. Se eu dividir 3 por 56, já dá 5 centésimos. Já é diferente dos resultados anteriores. Quer dizer que não existe uma proporcionalidade entre essas duas grandezas, tá? Portanto, não há uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas. Porém, podemos escrever uma sentença que relacione essas grandezas. Para isso, nós vamos considerar como sendo x os valores da quantidade de dias de atraso e y os possíveis valores que a pessoa vai pagar. Então, olha só, como é que a gente pode relacionar essas duas grandezas? O quanto você vai pagar, o valor a pagar, vai ser igual a R$ 50 mais R$ 2 por cada dia de atraso. Então, esse x aqui representa exatamente a quantidade de dias de atraso. O quanto você vai pagar, y, é igual ao valor inicial da conta, que é R$ 50, mais R$ 2, que é a multa, por cada dia de atraso que está representado pela letra x. Então, essa equação aqui, tá, se aplica exatamente ao exemplo que nós temos aqui. Porém, podemos escrever uma sentença que relaciona essas grandezas. Está bem aqui, já mostrei para vocês. Considerando que x pode assumir qualquer valor maior que zero, se eu colocar esses valores na tabela, né? Se ela pagar em dias sem atraso, ela paga R$ 50. Se ela pagar com um dia de atraso, R$ 52. Se ela pagar com 2 dias de atraso, R$ 54. 3 dias de atraso, R$ 56. Notem que o nosso gráfico é uma reta inclinada para cima, tá? Isso por quê, professor? Porque quanto mais dias você se atrasar, maior vai ser a quantidade que você vai pagar, tá? Agora vamos determinar quantos reais a Andresa pagou, considerando que ela atrasou 14 dias. Aí você vai pegar essa equaçãozinha aqui, tá? E onde tem x, que é a quantidade de dias, substitui por 14. 14 vezes 2 dá 28, 28 mais 50 dá R$ 78. Então, essa foi a nossa aula, turma. Dê uma olhadinha na nossa agenda, confiram lá a atividade que eu deixei para vocês, tá? Um abraço e até a nossa próxima aula.